João Guilherme, eu sou professor do setor de literatura brasileira aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai dar início aqui ao nosso evento, Formações. Esse evento, na verdade, ele quase não aconteceu. A gente falou um pouco sobre o grupo de pesquisa, tá? Fazer uma introdução aqui. Hoje é um dia bastante especial, a gente tem a presença do Homero. O Homero, como eu vou explicar aqui posteriormente, ele foi fundamental para a pesquisa desse grupo. Ele não tem nem ideia disso, vai ficar sabendo agora. Mas é porque, bom, a gente passou por uma catástrofe climática aí no Rio Grande do Sul esse semestre. A gente está tentando ainda retomar o semestre, o calendário da forma adequada, né? Por conta da pandemia, até hoje ele estava... até o momento das enchentes ele ainda estava, a gente está tentando retomar as atividades da forma correta e a gente não conseguiu ainda. E por conta disso a gente ficou na dúvida, né, de fazer ou não um evento, mas é muito importante, por outro lado, a gente manter viva a universidade, manter vivo esse espaço, né, a existência dele, a necessidade da existência dele, tá? A universidade pública, e tudo isso nos levou, eu fui conversar com os membros do grupo, né, gente, vale a pena a gente fazer um evento esse semestre, parece que é um semestre que se foi, né? Mas não, né, acho que estão vendo essa sala aqui, tem um público considerável, fico muito feliz. E a gente resolveu fazer o evento mesmo assim, manter, e isso, na verdade, eu acho que é o que deve ser feito, né? A gente, olhando agora aqui, olhando para essa sala, olhando para como ficou a programação, enfim, acho que a gente fez a coisa certa e esse é o caminho a se tomar, tá? Eu vou fazer uma introdução aqui, tá, gente, para poder, antes de passar a palavra ao professor Homero. Bom, então, eu sou o João, como eu disse, eu criei esse grupo, o Metamorfoses, no ano passado. A gente fez a nossa primeira reunião, salvo engano, em julho, tá? Não tem muito tempo, junho de 2023, mais ou menos. E a gente, na verdade, a gente fez até hoje uns 7 encontros. Fizemos 3 eventos: o Saudades do Mundo, Notícias da Antropofagia, Metamorfose da Poesia Brasileira na Modernidade, e agora esse Formações, Modernização Conservadora e Modernidades Alternativas nas Literaturas Latino-Americanas. Mas antes, desculpa, eu comecei a introduzir o grupo, eu queria só fazer um outro agradecimento que eu me esqueci. Eu queria agradecer ao Instituto de Letras, queria agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, aos servidores técnico-administrativos que tornam esse evento possível, especialmente do setor de informática, que está aqui nos ajudando na gravação desse evento. Ele está disponível para vocês posteriormente. E sem esquecer, obviamente, os trabalhadores terceirizados que cuidam do prédio aqui para a gente poder trabalhar. E aos professores, né, a professora Regiane está aqui, que aceitaram participar do evento, e, é claro, os membros do Metamorfoses, além de todos vocês que estão aqui presentes. Tá? Mas voltando, então, sobre a historinha desse grupo de pesquisa, esses encontros que a gente realiza periodicamente, agora eles se tornaram parte de um ciclo de debates, que é o nome dessa sessão, por assim dizer, do funcionamento do grupo de pesquisa, que vale como extensão, tá? Como hora extensionista. Então, todos esses eventos são presenciais, ele ocorre no espaço da universidade e são inteiramente gratuitos. Isso é muito importante salientar, tá? E abertos a quem quiser aparecer. Tá? Quem quiser, aparece e seja feliz, tá? Conosco. E pode fazer parte do grupo também, é claro. Para divulgar esses eventos, a gente conta com um trabalho primoroso da nossa integrante, Bianca Jacques. Uma salva de palmas para a Bianca. A Bianca tem feito esse trabalho de forma assim, sabe? Não tem nem palavras para agradecê-la. É sempre uma pessoa muito solícita e muito competente, obviamente. Mais tarde ela vai falar sobre os vermes no Machado de Assis. Ela é minha orientante de iniciação científica e vocês não devem perder nenhuma apresentação, obviamente, mas a dela e dos colegas. Não percam, por favor. Tá? E esse grupo ele se fundou com base num projeto de pesquisa meu sobre engenharia e bricolagem no João Cabral de Melo Neto. Tá? E na tradição literária.
sobretudo lírica, mas não só. Né? Gregório de Matos, Cruz e Souza, Machado de Assis, Drummond, Padre Fernandes, poesia brasileira contemporânea. Tá? E esse projeto, eu só tive, na verdade, eu só consegui concretizá-lo e só me dispus a pesquisar o João Cabral por meio da bricolagem, porque o João Cabral de Melo Neto, oficialmente, é o poeta engenheiro por excelência, o racionalista, né? Enfim, depois de eu ler um artigo muito especial intitulado Providências Cabralinas, no qual finalmente alguém lia o João Cabral, não somente por meio da chave fenomenológica da reflexão, da transparência, da ordenação, mas ao contrário, ou também, por meio da ironia e do distanciamento crítico em relação à modernização conservadora e autoritária que presenciava, vinculando João Cabral a uma linhagem em cuja ponta estava um Machado de Assis ou o humor setecentista inglês, né? E aí, bom, a gente falando de modernização autoritária, né? A gente está na semana da morte do Delfim Neto, né? Que foi quem legou uma modernização aí, que a China veio aqui aprender com o Brasil, mas em cujo interior você tem aí uma acumulação primitiva brutal, né? Que, né, o déficit de moradia, né, a violência policial assassinando a juventude nas favelas, esse tipo de coisa. Bom, esse artigo que eu citei, ele é do professor Homero Viseu Araújo, que está aqui do nosso lado, que é um mestre nosso aqui da universidade, professor titular, e está nesse livrinho aqui, ó, Futuro Pifado na Literatura Brasileira, Promessas Desenvolvimentistas e Modernização Autoritária. Tá aqui, ó. Tá? A câmera aqui. Tá aparecendo na TV. E nessa obra, que é um livro muitíssimo interessante, a gente tem diversos diálogos da cultura. Tem uma sessão só sobre poesia, né? Cabral, Drummond, Cláudio Manuel da Costa. Romance, João Baldo Ribeiro, Carlos Heitor Coni, Guimarães Rosa. Mas também cinema, o Anselmo Duarte, né? O Pagador de Promessas. A canção, a Tropicália, tem um artigo sobre Baby, né? Muito interessante. Sobre o jornal Pasquim, teatro do Nelson Rodrigues, e também sobre a crítica literária, Roberto Schwartz e Antônio Cândido, entre outros. Enfim, a cultura diante dos processos de modernização, especialmente aqueles circunscritos do século XX. Bom, o Homero possui mestrado, graduação em letras, aqui na URGS, mestrado na Federal Fluminense, doutorado em letras pela Universidade, aqui pela URGS também, e trabalha com literatura brasileira, história, cultura e memória social. Ao lado de Futuro Pifado, eu tenho outros dois livros que eu destaco aqui, tá, gente? Que é o Machado de Assis e Arredores, esse aqui é de 2011, salvo engano. Tá? Que também é um livro que tem uma configuração semelhante, são artigos diversos sobre Moby Dick, sobre vários livros. Tem um aqui que eu gosto muito, que é sobre Cortiço, Ateneu, o Lima Barreto e Euclides da Cunha, entre vários outros. E esse outro livro aqui, ó, que é o Poema no Sistema, tá? Que é só sobre João Cabral de Melo Neto, de 2002, salvo engano. Que é o doutorado. Que é o doutorado. Né? Hoje o Homero vai falar sobre Caetano, sobre Racionais, sobre Cidade de Deus, diante do neoliberalismo, né? Que está assolando o mundo aí desde os anos 70 e 80, né? Com Pinochet, Thatcher, etc. Mas que no Brasil aí se cristaliza, sobretudo, nos anos 90. Antes de passar a palavra ao Homero, queria lembrar que hoje às 1h30, então, a gente vai ter a apresentação das comunicações dos integrantes do Metamorfose, são pesquisadores de iniciação científica que têm trabalhado comigo, então não deixem de assistir, por favor, estejam presentes. Amanhã, às 1h30 também, a gente vai estar com a palestra da professora Rejane Pivetta, Periferia, Perifobia, Formações Antropofágicas na Literatura Brasileira Contemporânea, uma palestra minha. O sertanejo é, antes de tudo, o indígena, a terra ignota diante da modernização. E amanhã às 16 horas, tudo aqui no Auditório Luft, tá, gente? A gente vai ter a palestra de encerramento da professora Ana Lúcia Tetamantes, Modernidades de Abi Ayala, tá? Estejam presentes, convidem aí os colegas e venham prestigiar. Finalmente, então, eu passo a palavra ao professor Homero, a quem mais uma vez eu agradeço imensamente pela generosidade de aceitar nosso convite. Muito obrigado e uma boa palestra para todo mundo. Eu é que agradeço, claro. Tá funcionando? Obrigado. Opa. Com imenso prazer.
prazer, né, que tem aqui a convite do João e todo também a partir dessa iniciativa do grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa Metamorfose. Daí reúne o João aqui presente do meu lado e a professora Rejane, que ali se encontra sentada, e que vai falar na sequência também. E no âmbito de conversa que nos une também em função dos interesses sobre literatura brasileira. Né? Então tem um assunto que nos reúne profissionalmente, né? E no âmbito da língua portuguesa nós temos a professora Ana, que está aqui sentada também, né? Que tá da área de literatura portuguesa, africanas e assim por diante. E tem um grande, é muito importante, vocês não sabem o quanto é relevante a gente retomar essas iniciativas de encontros, etc., que a gente tem abandonado, né? E quando entra numa sequência de um grupo de pesquisa que está configurado e produzindo, se torna mais relevante ainda. É instigante, né, sobre vários aspectos, né? E faz muita falta e a gente vai ter que se organizar melhor também para, inclusive no próximo semestre, se tudo correr bem, a partir também de alguma iniciativa do povo, da área de literatura brasileira, insistir em encontros dessa ordem, que se apresentam pesquisas, né, artigos, questões, etc. O que vale dizer que também vão ser entradas mais variadas e, enfim, estão pensando nesse tipo de coisa a partir de um âmbito que é ligado a esse, mas não é desse grupo. Então, ter um grupo com esse perfil, né, que tá levando adiante o pensamento, configurando questões, etc., ainda é mais importante, né? Então, tem dá organicidade para a conversa toda. Então, eu saúdo a iniciativa dos meus novos colegas, porque eles entraram, tanto Rejane quanto o João, entraram no último concurso de literatura brasileira. Então, isso tudo fala a favor, enfim, da dinâmica da universidade brasileira, no caso, da dinâmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em parte também responde a um período lamentável, né, que foi esses últimos 4 anos de uma reitoria golpista, né, foi horroroso, né, que aconteceu. Então, nós retomamos agora com uma nova gestão que além de tudo, foi eleita de forma paritária. Também é uma enorme conquista que demorou muito tempo para acontecer aqui. Sinal de quanto a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no seu conjunto, é muito conservadora. Então, mais um motivo para nos dispormos ao debate, apresentar as posições, né, que temos, né, que aqui, nesse caso, e pela conversa do João também se manifesta, né, o quanto está próxima, né, de uma posição esclarecida de esquerda, progressista, no bom sentido, digamos assim, e que amplia o debate, permite uma retomada num quadro que espero seja também mais qualificado politicamente. Mas, repito, só o fato de nós termos uma eleição com o perfil que teve já é uma enorme conquista, né? Apesar das ameaças que também aconteceram ao longo do processo, enfim. Então, saúdo. Eu acho que isso tudo mobiliza de uma forma interessante, poderosa, o processo todo, né, que em parte se manifesta aqui numa iniciativa singela como essa, a gente se reunir para conversar e expor, né? Eu já aqui, sendo um professor de literatura brasileira, no caso aqui a minha perspectiva se organiza muito em torno, como é público notório, e o que o João apresentou dos livrinhos, né, acumulados, né, que foram apresentados de forma também muito gentil, muito informada por ele, né, o quanto ela é organizada em torno da noção de formação, né, e do conceito de formação, em termos do que o Antônio Cândido apresentou isso no Formação da Literatura Brasileira, e das consequências disso, principalmente a partir das argumentações do Roberto Schwartz, né, que põe, inclusive, em questão, e os momentos que o próprio Antônio Cândido pôs em questão a noção de formação, né. Eu vou simplificar muito,
problema todo, e depois talvez a gente possa retomar. Mas nos anos 50, no caso do livro Formação da Literatura Brasileira, ele correspondia também ao momento em que o Antônio Cândido acreditava numa possibilidade, que não era só dele, que era também de gente como Celso Furtado, por exemplo, de ser possível desbarbarizar uma parte, pelo menos, da elite brasileira, né, e do projeto em vigor, que eles consideravam a construção de um país, de uma nação. Infelizmente, isso não se configurou assim. Né? Não foi possível desbarbarizar. Nos anos 60, eles barbarizaram de verdade e ocorreu um golpe, né? Em 64. E o processo, por exemplo, tutelado e organizado por figuras como o citado e falecido Delfim Neto, né? Ele se tornou mais severo e mais vigoroso no sentido de ser uma modernização conservadora e assim por diante. Logo, a noção de formação é posta em causa nesse sentido, né? E nós estamos falando aqui, então, de um grau, também para simplificar, mas eu já fiz a primeira simplificação, né? Depois eu acho que na exposição a coisa se torna mais complexa. A experiência sob a ditadura civil-militar e ao longo dos anos 70 e 80 levou a disparates maiores ainda e a um quadro maior de desigualdade. Mas no Brasil, falar em desigualdade é quase um eufemismo. Estou falando de um grau de miséria e violência muito agravado, né? Em que núcleos civilizatórios, de que uma universidade, uma conversa dessa aqui fazem parte e tem que lidar, né? Mas é marcado por um grau de novo, nesse sentido, forçando um pouco a nota da barbárie presente, que se manifesta com muita força. Logo, se trata, em parte, dentro da obra do Antônio Cândido, dele próprio fazer uma espécie de autocrítica, né, que pode estar documentado em ensaios como A Dialética da Malandragem, ou De Cortiço a Cortiço, e entre várias produções que ele fez a partir dos anos 60, revisando posições, requalificando, e ao mesmo tempo trazendo uma noção de o quanto é crucial, né, para uma sociedade e para a vida letrada ocorrer uma tradição que se configura, e o quanto essa tradição, desde que tratada de forma não conformista, ela, do ponto de vista dele, é crucial. Eu também acredito que ela é crucial, né? Então, ter uma tradição literária assim por diante que vai ser repensada, deformada e assim por diante, né? Então, isso é uma espécie de premissa da conversa, que, em última análise, implica em dizer que é contar a história de uma tradição acumulada com todas as suas tensões, tendo um problema na cabeça. Ou seja, qual é a relação disso com o projeto nacional, em princípio, lá na formação da literatura brasileira, da literatura que já estava sendo estudada no século XVIII e XIX. E, no caso aqui, mais um dado resumido do problema, como é que acontece um aproveitamento e se estuda essa tradição e se define uma tradição mediante pontos de conflito, que são, em última análise, agravados pela dinâmica social, né? Sim, existe o esforço todo para pensar como essa tradição está reelaborando. É muito diferente fazer reflexo, né? Reelabora, pensa e, eventualmente, explica uma parte do que está acontecendo na vida de todo mundo, na vida social, dentro da história, assim por diante, né? Pensa isso. Mas tem que haver também alguma formulação minimamente consequente de como é que o processo está acontecendo dentro da sociedade, para que ela seja, né, iluminada e repensada pela própria tradição, né? Então tem que haver essa relaboração de conjunto. A aposta aqui nesse artigo aqui, nesse ensaio, que está escrito junto com o Pedro, tá vendo? Cadê o sobrenome do Pedro? Que é o meu bolsista de iniciação científica, agora está no mestrado. O Pedro Manica, às vezes Pedro Mânica também, né? Que ainda não foi publicado, está se encaminhando para isso. Cujo tema reúne, portanto, os racionais, ou melhor, mais especificamente, o Sobrevivendo no Inferno, o Cidade de Deus e o livro do Caetano Veloso, que também é extraordinário, que é Verdade Tropical. Por que reunir esses elementos heteróclitos, digamos assim, né? Então tem uma chamada específica
repito, tradição, né, e um ponto de convergência explícito nos anos 90, mas que não é só nos anos 90. Esses três, essas três obras, né, Sobrevivendo no Inferno, Cidade de Deus, vejam, Céu e Inferno, né, e A Verdade Tropical, todos saíram no ano da graça de 1997. Então tem uma confluência nesse sentido que é notável, né? Não é também o caso da gente fazer uma espécie de misticismo em torno de datas, mas é uma confluência que vale a pena explorar, né, enquanto fenômeno, né? Com um pouquinho de boa vontade, um livro de 95, 2 anos antes, né, que é o Benjamin, do Chico Buarque, faz parte desse impacto de renovação, de pensar o que aconteceu em parte na geração dele, Caetano e Chico, e como é que isso pode ser enunciado nesse momento aqui da reorganização do país e de redefinição de políticas no quadro do estabelecimento das liberdades civis, da conquista, do fim da inflação, uma série de procedimentos cruciais para o país funcionar dentro do mundo capitalista e também se ajustar às regras do jogo que são, em boa medida, impostas, né? Nesse sentido, o governo mais para a esquerda, mais para a direita, vai padecer de coisa parecida. No caso ali, era a social-democracia, a versão do Tucana, né? Organizada pelo sob a autoridade de Fernando Henrique Cardoso, que, de resto, é uma figura crucial do pensamento Piano e está diretamente vinculado aos ensaios que eu estou pressupondo também aqui para falar, que vem do Roberto Schwartz, que dialoga muito com os termos das formulações do Fernando Henrique Cardoso. Então tem uma tensão muito marcante, né, entre o que seja poder ocupado derivado da Universidade de São Paulo, o quanto isso está presente agora dentro e pautando a organização do país, e o quanto isso está também abastecendo de um material de reflexão nos termos do Roberto Schwartz sobre o que está acontecendo no Brasil. Especificamente aqui, eu estou me referindo a 2 ensaios então, que são que organizam a minha cabeça sobre esse assunto, para que eu possa juntar esses elementos aqui: o Sobrevivendo no Inferno, Cidade de Deus, o Verdade Tropical. A rigor, me obriguei a incluir o Sobrevivendo no Inferno e os termos do Mano Brown e dos Racionais a partir dos ensaios do Roberto Schwartz sobre o Cidade de Deus e sobre Verdade Tropical. Então, tinha um acúmulo, portanto, crítico, né, que jogava a luz sobre esse período de 97. E o Roberto Schwartz não tem responsabilidade nenhuma sobre a necessidade de juntar esses elementos nesse sentido. Em momento algum ele vai dizer que disse que em 97 isso aí era... aliás, ele nem mencionou, né, que o Cidade de Deus e Verdade Tropical saíram no mesmo ano, né? Isso não... Ele até teve notícia disso depois que a gente começou a falar, o pessoal que debate a obra dele, assim por diante, achou interessante, porque leva água para essa noção de que existe um processo, né, de contrastes e às vezes de impasses, né, que se acumulam e estão acontecendo. Eles correspondem também àquilo que, para analisar o Machado de Assis, ele comentava como sendo uma experiência brasileira, certo? Então, um livro, né, do Caetano Veloso, com 60 anos, ou coisa que o vale, que vai fazer a rememoração do que seja tropicalismo aí, dos anos 60 para 70, e a irrupção da periferia conflagrada no Rio de Janeiro, nos termos do Paulo Lins, no mesmo ano, né? Detalhe, no caso dos ensaios do Roberto Schwartz, o ensaio sobre Cidade de Deus é da hora, quando o livro sai. Ele acompanhou a elaboração do livro, né, do romance do Paulo Lins. O ensaio sobre o Roberto Schwartz só acontece mais de 10 anos depois do livro sair, né? Acumula muito e tal, e vai provocar também uma polêmica meio estranha, mas eu acho que no fim produtiva, com a figura do Caetano Veloso, né, que saiu em defesa de suas posições contra o que ele considerava desrespeito, coisa que vale, do Roberto Schwartz. Então deu
Mas, repito, tem 10 anos, mais de 10 anos, talvez quase 15 anos, diferença entre uma coisa e outra. O Robert Schwartz culminou muito antes de escrever sobre o longo ensaio sobre o Verdade Tropical. E aí eu disse, bom, temos que, por que não incluir com alguma liberdade nesse raciocínio, que é a poesia, por exemplo, ou o que um professor de literatura, leitor de poesia, tem a dizer, até certo ponto, sobre nossos raperos, né? Esse é o termo que os argentinos usam, né, para se definir, né, enquanto rappers, né? E no Brasil a gente usa mais rapper, né? Mas eu sempre insisto, eu sempre uso o termo dos argentinos que adaptaram os termos para o espanhol, como é muito comum, né? Então, lá para eles falam em Carlos Marx também, né? Adaptam os nomes estrangeiros para a língua espanhola. Então, por que não incluir de 97 também o Sobrevivendo no Inferno? Ele faz parte desse conjunto, né? Logo, aqui fala menos o leitor de poesia a rigor e mais alguém que está pensando a história e a história da literatura, a formalização dessa tradição, do que propriamente alguém que entende razoavelmente, eu acho que eu não entendo nem razoavelmente, né, de rap, e entende um pouco de canção e do debate sobre canção e a relação com literatura. Isso não me autoriza muito a falar sobre o assunto, né? O Pedro Mânica não está aqui, foi ele que tratou de analisar propriamente um rap no ensaio aqui, que consta lá no Sobrevivendo no Inferno, que eu estou ouvindo alguém me chamar, né? Por outro lado, o olhar distanciado tem a vantagem de criar um problema, né? No fundo é isso, é criar um objeto de estudo, né, que vai reunir esses elementos e vai apresentar mais questões, espero eu, do que propriamente respostas. Mas a favor, nesses termos é como eu opero, eu acho que é muito interessante operar isso, assim, também se expor ao objeto, ouvir o rap, ou ter notícia de um álbum como Sobrevivendo no Inferno, e saber que nesse álbum se encontrava, né, na abertura dele, um elemento da tradição, né, que é o Jorge Ben, Jorge da Capadócia, né, a canção de abertura e de encerramento é o Jorge da Capadócia, que provém de um ponto de macumba, né, que é reelaborado, etc. e tal, que é uma canção dos anos 70 que marcou muito, né, que me marcou muito a minha geração. E ela foi mais divulgada a rigor também pelo já citado Caetano Veloso, que gravou o Jorge da Capadócia, um disco que fez muito mais sucesso, foi muito mais divulgado, e o Caetano cantando, do que a versão propriamente do Jorge Ben. Vejam como, né, isso aí aproxima e cria, né, quadros com relação ao que é então, a percepção e o quanto a gente pode mobilizar, no caso, a minha informação, ou a informação que a gente tiver, né, para quando tem com relação a objetos que estão um pouco fora de linha e lá pelas tantas apresentam alguma coisa que, por que é assim, né? E que era um elemento, agora eu acho que já está mais debatido, que era secundário na avaliação do álbum. Eu me lembro que a gente discutiu isso, pelo menos em um salão de iniciação científica, o pessoal que entende disso, né, estava lá, se não me engano, tanto o Luiz Augusto Fischer como o Carlos Augusto Leite, né, nossos colegas também que lidam e trabalham com os termos da canção, e isso era secundário, ou seja, a posição de Jorge da Capadócia no Sobrevivendo no Inferno. Portanto, né, se forçando um pouco a nota, e isso não está dito assim, né, propriamente nesse ensaio, né, nesse artigo aqui, havia um quadro muito forte e interessante em que os rapazes do rap foram lá e pediram, eu vou forçar também um pouco os termos, pediram a benção, né, para o Jorge Ben, que é e para as canções não é nem de protesto, é de combate, né, dos anos 70 do Jorge Ben. Né, uma outra clássica dele é Zumbi, né, tem mais algumas, né. Nele, o homem que canta o país tropical, as mulheres, o prazer, etc. e tal, ele tem e é reivindicado como uma figura crucial, né, da afirmação dos pretos.
Então, a música negra, né, e o tipo de relação respeitosa e de provocação do pessoal sabe, dos racionais com relação aos termos do Jorge Ben. Então ele compõe, ele está na entrada, saída e está, em boa medida, pautando nesses termos o que está presente no álbum. Ora, só que daí, para além disso, propriamente, constituir uma tradição, 97, assim por diante, eu vou voltar aos termos da organização e de o quanto a gente está tentando incluir e fazer uma síntese levada histórica a partir das formulações aqui de como é que acontece essa história do país que não forma ou da má formação do Brasil nesse quadro aqui, né? Do que está presente nas três obras. É de que, para além de ser 97, demonstraram-se obras de muito impacto, né? Ou seja, a Cidade de Deus virou um mega clássico, né? Quem não lê, viu o filme, né? As pessoas veem o filme e vão ler. Sentem dificuldade porque é um livro difícil, não é tão simples assim de lê-lo. É um livro ambicioso, né? É um livro que foi reescrito, né, a partir da experiência que o autor Paulo Lins teve na elaboração do filme. Como assim? Daí, né? Então entra o dado do mercado na elaboração, comparar as duas versões, enfim, né, em relação à Cidade de Deus e a importância que ele assumiu na conversa sobre literatura também negra nos últimos 20 anos. Né? Não estava composto. Né? Pequena pausa, 97, a maior parte de vocês não tinha nascido, já é história mesmo, né? Claro. Né? Daqui a pouco vão ser 30 anos. Né? Então, também tem uma pergunta aqui, é avaliar e compor esses termos aí, do Cidade de Deus, do livro, né, das Memórias do Caetano Veloso, né, que está compondo a questão do que é memória, assim por diante, né, um debate também muito rico dos últimos 30 anos, né, especialmente a memória sobre a ditadura. E os termos do Sobrevivendo no Inferno, isso aí, nos termos que Sobrevivendo no Inferno virou um álbum que criou a fama, né? Que criou o fenômeno Racionais. Né? No fundo, também, os termos do Paulo Lins estão criados em função do Cidade de Deus. Então, são pontos muito referidos e de muito prestígio na cultura brasileira. Logo, eles podem responder também por questões dessa ordem aqui, que é como é que eles estão compondo essa tradição e que tipo de entrada isso tem no jogo, que é, em última análise, explicitamente, no caso, Cidade de Deus e do Sobrevivendo no Inferno, de erupções, né, do âmbito da periferia, né, e dos termos eu vou chamar de literatura, né, também nos termos de literatura e da cultura negra no país. Né. Então, pobres, pretos, periféricos que vão lá e apresentam as suas versões. Né. Então, criou um patamar novo da conversa. Até que ponto? Como é que isso se manifesta? Né. E para fechar o circuito, em 97, tem a posição do Caetano Veloso, nessas memórias aqui, que são repletas de ambivalência. Né? E aí, de novo, para simplificar, né? Um título anterior era, que a gente não chegou a usar, era Em plenos anos Fernando Henrique, 1997, a periferia conflagrada divide a cena com aquela verdade tropical. Então, a gente tinha essa posição de definir o quanto a verdade tropical era o ponto de contraste. Né? Porque o livro do Caetano Veloso, como é de se esperar eu vou abusar um pouco aqui também, de novo, da retórica, uma certa malemolência que é de dizer e não dizer, né? E, no âmbito do tropicalismo, está reivindicando o quanto
é possível a inserção no mercado e fazer sucesso e elogiar os termos do mercado, como de fato isso já estava, em boa medida, referido no próprio, nas fórmulas, menos nas canções e muito nas intervenções, né, do Caetano Veloso e parte do Torquato e do Gil, sobre o que era disputar o mercado, fazer parte de um jogo que ampliava a audição e assim por diante, sem romper e sem ser necessário, antes, fortalecendo nesse sentido a lógica capitalista. Né? Tinha algo de escandaloso disso nos anos 60, porque equivalia, dando mais um passo, em defender a política da ditadura civil-militar. E eles faziam isso com gosto, dizendo: nós não defendemos, né, de forma alguma as barbaridades da ditadura, mas o capitalismo tem uma série de virtudes, etc, etc e tal. Isso está reconfigurado, e essa é a questão central do artigo do Roberto Vars no Verdade Tropical. Então, é a versão de um senhor bem incluído no mercado, né, milionário em vários sentidos, no sentido estrito da palavra, que aconteceu depois dos anos 80 com ele, que está fazendo uma versão, portanto, que faz concessões, provocações à esquerda e as pretensões de repensar o que seja a tarefa crítica, e ao mesmo tempo volta, né, e diz, fazendo essas provocações, etc e tal, é necessário também levar em conta o que havia de libertário, etc e tal, o que vai também a combater as posições conservadoras da esquerda que continuam aí. Aí vai fechar o circuito e ele vai dizer, no caso da crítica que o Roberto Vargas faz, ele está pensando numa forma de esquerda tradicional. Eu sou uma esquerda que está além disso, no fundo é isso, né? Tipicamente do ego do Caetano Veloso, que é uma marca e faz parte da extraordinária personalidade artística que ele tem. E de resto, o livro, como comenta o Roberto Vargas, é extraordinário. Tá? É uma prosa muito elaborada, capaz de garantir as formulações sobre perfis, termos em que acontece a elaboração musical, de forma muito informada e que marcam e que se tornaram necessárias para o debate sobre o que é a obra da Gal Costa, do João Gilberto, do próprio Chico Buarque e assim por diante. Então isso está tudo em Verdade Tropical. Que, ao mesmo tempo, é uma posição de quem está na fina estampa, que era uma entrada do Caetano Veloso nos anos 80 para 90, né? Já isso nos anos 90, que é a entrada no mercado latino-americano. Então, é uma inserção agora possível de exportar a posição tropicalista e frequentar e afirmar as possibilidades do circuito para além do que era Brasil e gravar um disco em espanhol para fazer essa entrada. Então, tem um contraste a ser explorado de forma interessante nesse jogo aí, entre o que era a adesão e o gozo tropicalista e as posições de contraste, em boa medida, de denúncia, que se encontram nas duas posições dos periféricos aqui. Outro dado crucial, eu ia ler mais, acho que assim, depois, se quiser, eu posso ler trecho aqui para ser mais articulado. Porque tem um lance meio abstrato aqui que eu acho que assim eu consigo expor de forma mais interessante para vocês, né? E é claro que esse material, embora não tenha sido ainda publicado, ele pode ser divulgado internamente aqui na URGS sem maior problema. Se quiserem, a gente põe à disposição. A ênfase, então, era no caráter bem posicionado, em boa medida, ipanemenho, ou circulando pela Bahia, no quadro classe média bem resolvida, e para além da classe média, no caso do Caetano Veloso, e as posições que vêm da neofavela Cidade de Deus, que dá título ao romance, né, no Rio de Janeiro, né, e os termos da periferia, ou enfim, da periferia carioca e da periferia paulista. Né, e como é que eles e essas criaturas todas se manifestando nesse momento aí de 97. O que equivale a dizer também que nós estamos falando aqui do dado sombrio, né, que faz parte desse jogo aqui, explicitamente.
que, a partir da periferia, anotava direitinho o que tinha acontecido em 92 e 93, antes, propriamente, do Plano Real, mas que era o quadro abusivo de enorme violência e de massacre, né? Tanto no Carandiru em 92, São Paulo, e os episódios coletivos de matança na Igreja da Candelária, em Vigário Geral, em 93. Né? Então, isso tudo faz parte desse âmbito de repensar em que os autores, sob impacto desse tipo de coisa, explicitamente no caso dos rapazes dos Racionais, estão enunciando o grau de violência, exclusão, etc. e tal, que está marcando as posições. Então, tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo estão emergindo aqui nesses termos. Né? É claro que o Caetano também, a grande canção sobre Carandiru, para mim, é Haiti, né? Do álbum dele, Tropicália 2, aqui, né? Mas isso é para gosto da minha geração. Vocês têm outras posições, né? E é muito, muito discutível, né? Uma posição dessa hora. Ou seja, gente como Caetano Veloso e Chico Buarque e os grandes questionistas estão também reelaborando o problema. Né? Mas a questão agora é que, em boa medida, os ameaçados, né, pelo massacre estão se manifestando. Esse é o dado, né, da novidade. Então, era em função dessa novidade também que valia a pena armar, portanto, esse argumento aqui que cruzava esse conjunto. Né? Deixa eu puxar o fio aqui. Tá. Tá. Legal. Então, o referido Roberto Schwartz vai comentar com relação ao Verdade Tropical o quanto tem idas e vindas, etc. e tal, que eu acho que vale a pena aqui mencionar explicitamente, e aí lá vai. As primeiras páginas de Verdade Tropical se comprazem num show de inteligência propositalmente barata, que procura desnortear o leitor esclarecido. Aliás, o uso do mal-estar como um recurso literário problematizador é uma originalidade do livro. As idas e vindas são conduzidas com malabarismo e, se não chegam a exaltar a superstição da nacionalidade, simpatizam com ela e rebaixam um pouco o bom senso na matéria. Né? Isso na abertura do livro. Né? Depois isso vai ser retomado lá adiante. O problema é que no miolo as coisas se revelam e dão um alto grau de qualidade para o que está presente no livro, que não é de ficção, são tipo memória, certo? Mas a aposta do ensaio do Roberto Schwartz é usar o arsenal da crítica literária e estudar o que é aquela memória como romance. Daí situar o Caetano Veloso também enquanto herói, um herói do nosso tempo, um herói problemático nesse sentido. Então ele revela as ambiguidades que estão presentes lá nos termos do Verdade Tropical. Com relação ao que está presente no Cidade de Deus, aí o bicho pega, né? E aí os bichos soltos envolvidos no tráfico e, portanto, também no grau de mercantilização, são jovens negros que estão tentando se incluir no mercado, em última análise também, no âmbito selvagem e hiperagressivo dentro da comunidade. E isso está sendo avaliado de um ponto de vista de enorme poder retórico, né? Principalmente ao retrabalhar a linguagem popular, gíria, e as figuras, né, de gente como o Mané Galinha, o Zé Pequeno, né, então dão uma atenção extraordinária para o conjunto. Mas isso, em boa medida, é justamente um mundo que é literalmente, especificamente, explicitamente condenado, né, pelo ponto de vista dos racionais, né, que aponta o quanto grau uma simplificação de novo. Né? Depois eu espero que a gente consiga fazer um pouco das simplificações do que só para... Né? Uma simplificação de novo. Uma boa parte do que está aqui nos termos Sobrevivendo no Inferno é uma espécie de manifesto contra crack. Né? É o perigo
e o nome desgraça, né, que é o uso principalmente de crack. Né? Claro que isso inclui outras drogas, etc. Com muito menos preocupação, claro, com relação ao que seja o uso da marihuana, maconha, mas compõe o problema do tráfico, que é acusado, em última análise, dentro da obra dos Racionais, de ser, em boa medida, o elemento destruidor, né, da juventude e que está se deixando levar, nesse sentido, pelos excessos de consumo e pela disposição de se inserir no mercado desse jeito. Né? Então vai ser necessário repensar, e as acusações, e tem, portanto, também uma dimensão normativa, né, no Sobrevivendo no Inferno, que se opõe aos momentos mais efusivos, portanto, do que seja os heróis lá de Cidade de Deus. Né? O livro Romance do Paul Lins é muito mais ambíguo nesse sentido. Né? Daí, no meio de cocotas, traficantes, bichos soltos, aparecem inclusive as figuras do malandro, por exemplo, né? Na cena carioca, como é de esperar. Né? E claro que vai aparecer samba e um tanto de funk, etc e tal. Rap não está lá ainda, até porque o romance remete aos anos 70. No caso do Sobrevivendo no Inferno, é rap mesmo, né? Então é o quadro, né, que importa a forma que vem dos grandes rappers americanos, reaproveita, inclui um gingado e uns termos que se apropriam também no âmbito do que seja Jorge da Capadócia e o Jorge Ben, e altera muito os termos, porque aqui, no diálogo com a sua comunidade, para o seu público, que depois deixou de ser só o público específico, né, negro, com esse álbum ele se torna o público se amplia, né, era também de alerta, e nesse sentido era normativo. Né. Isso aqui é um problema. Né. Então, justamente esse rap aqui que a gente tentou analisar, no caso foi o Pedro Mânica que elaborou. Estou ouvindo alguém me chamar, é um momento relativamente menos normativo, né? menos de aconselhamento, mas não é bem isso, né? Que a provocação e tal não está dada assim. E é o ponto de vista do agonizante, né? Que justamente se meteu no tráfico e daí tem que pagar por isso. Então tem um ponto de vista que é diferente aqui. Mas o conjunto do rap o conjunto do álbum tem esse perfil. Logo faz contraste, certo? Né? E traz uma nova tônica performativa, né? E uma literária também, para esse procedimento, para os termos em que ocorrem os apelos dentro das canções. Né? Daí cria, portanto, um problema e uma tensão entre o que seja, portanto, esse livro e esse álbum e esses dois objetos tão renomados, tão famosos. Né? Eu sei que tem o quê de desequilibrado na equação, né? Mas aí também é da ordem de se perguntar, e é material para quem estuda isso, que não sou eu, né? Mas eu gosto de provocar, né, os mestrandos, doutorandos, pessoal, vocês que estão também pensando em literatura na graduação. Então, olha, e como é que funciona o funk carioca? Né? Que tipo de relação tem com o rap? Né? Qual é o contraste que é necessário fazer? Né? Enfim, qual é a trilha sonora que está se apresentando lá? Né? Esse contraste se mantém? Que tipo de rap vai aparecer lá? Como é que o funk vai ser aproveitado pelos rapeiros paulistas? Isso tudo cria problemas interessantes, muito vivos. E que, nesse sentido, permitem, né, criar, no fundo é isso, é também criar um mundo de dialética, né, de relações e contrastes que descompartimentaliza, né? Isso é crucial. Né? Quanto mais, ainda mais na lógica de desintegração da sociedade brasileira, né? Contra essa lógica, demonstrando quanto tem experimentos que, em parte, estão funcionando mesmo nos termos que são para além do que o Estado está fazendo ou pode fazer,
em parte depende de redes né, de contrastes entre as periferias e apelos e assim por diante, que estão se formando, né? E estão ganhando força e tem que ser melhor estudados, estão sendo estudados, né? Uma boa parte do problema de lidar com isso aqui é que a gente tinha que ter mais diálogo com o pessoal da antropologia, muito mais com os testemunhos estão se apresentando, etc. e tal, e nós letras ainda temos muito para fazer em termos dessa configuração. Assim como o povo da antropologia também podia procurar mais diálogo aqui com a letras, eventualmente. Mas o FCH está muito longe, né? A gente tem pouca notícia, né? Vocês fazem poucas. Tá logo ali, a gente não interage muito, né? Isso aí seria do maior interesse. Encerrando, né? Porque eu já me alonguei mais do que eu queria, para abrir para perguntas, né? Questões. Um dado, né, que emerge dessa posição em relação ao objeto aqui, de novidades, tanto em relação o dado do Sobrevivendo no Inferno, do conjunto dos Uraps, é a questão religiosa. Ou seja, não é à toa que o Ogum São Jorge está na abertura e está na saída, né? Estão falando do santo guerreiro que se confunde no panteão afro, né, com o Ogum. Está a entrada da saída. É também uma espécie de esforço de fechar o corpo, né? Uma reza de corpo fechado para ir para a batalha, né? Esse caráter, né, guerreiro, muito agressivo, que também é um problema, né? É um problema que, se vocês viram um documentário elaborado junto, não sei se é produzido pela mulher do Mano Brown, o Mano Brown comenta o quanto houve um problema que tiveram que lidar, né, com violência que surgiu, em parte, pela recepção desse álbum aqui, nos anos 2000, se não me engano. Enfim, mas, para além de recepção e encrencas na vida de astros e dos shows dos Racionais, nós estamos falando aqui dessa dimensão religiosa que não se apresenta assim, esse é um dado, né? Não se apresenta assim nem no Cidade de Deus e nem para o Caetano Veloso, né? A Cidade de Deus é muito lateral, né? Onde é que entra pastor, onde é que entra corpo fechado, onde é que entram, né, a Igreja Católica e tal. E no caso do Caetano Veloso é muito repassado por uma experiência classe média que lida com isso de forma distanciada. Aqui, o esforço, em boa medida, e quem apontou isso com toda a força e defendeu no ensaio que ficou famoso porque foi publicado junto com o livrinho da Companhia das Letras, que reúne o material, que a gente sabe que se tornou também questão de literatura, porque literalmente preparou as questões do vestibular da Unicamp, né? É um grande estudioso, um jovem professor, Acauã Silvério de Oliveira, né? O título do ensaio dele é O Evangelho Marginal dos Racionais MCs. Né? É um ensaio muito polêmico, né? Mas a leitura dele é muito consistente, né? Ele define, ele vai de rápido a rápido, ele vai fazer um mapeamento, né, do conjunto dos Uraps, para dizer que o que está presente aqui no enunciado, no fundo ele está procurando um narrador, né? Ele foi treinado também pelo debate dos pianos, que é onde ele defendeu a tese. Então tem uma sombra do estudo, dos grandes estudos sobre narrador, que ele está reelaborando no argumento dele, ou seja, a versão que o Roberto Weiss deu para o Machado de Assis, etc e tal, em que ele alega, né, a partir desse filtro, que se trata de um pastor marginal, né, que está fazendo o enunciado. Então, esse é o tipo de apelo, o tipo de alerta, né, que está sendo enunciado coletivamente, não se trata só do Mano Brown, né. Mas a gente sabe que tem um momento crucial desse jogo todo aqui, que é o Diário de um Detento, né, que é justamente um comentário com data explícita sobre o massacre do Carandiru. Mas não é só dele, é do conjunto, e ele alega, não, isso aqui está se formulando nos termos do apelo que ele alega ser de um pastor marginal. Né? Então, o quanto isso compõe, né? Porque ouvindo um rap aqui, outro lá e tal, sem ter o conjunto, acho que isso não fica definido. Né? Tem que levar em conta boa medida do conjunto do álbum. Está estruturado, esse é o argumento da Cauã. E a recepção que a gente tem agora de música não passa mais por isso. Aqui é um tempo pré-internet, gente. É um negócio arcaíssimo, né? Vocês, da experiência de vocês, né?
que é ter acesso ao fragmento e, eventualmente, levar em conta o que é o conjunto. Né? Então, nesse sentido, é um apelo para que se defina e se pense o conjunto. Né? E é claro, isso vai tensionar, vai ser assim e vai ser tão orgânico os termos de um álbum como a Légua Cauã no resto, nos próximos álbuns dos Racionais, não é nada óbvio que seja assim. Né? Outros problemas vão surgir, outras questões, levando em conta, por exemplo, que daí é famoso o episódio que é antes dos 2014, em que 64 estava fazendo, né, o golpe, estava fazendo, fechando 50 anos. Em 2012 sai um rap famoso em homenagem ao Marighella, Mil Faces de um Homem Leal. Então, uma retomada, digamos assim, dos dilemas dos anos 60, né? Em 67 são 30 anos em relação a 97, né? O Marighella estava se organizando e chamando os termos da ação libertadora nacional, né? O grupo de contestação armado mais consistente, né? Do período. O Marighella vai ser assassinado em 69, né? Depois do... Enfim, então, ó, a inserção do Marighella e ele retomado no âmbito de politização e reivindicação insurrecional, né? E de questionamento disso também. Né? O Mano Brown tem um comentário muito irônico sobre o Manual do Guerrilheiro Urbano do Marighella. Mas puxando e tratando da figura e da importância de reivindicar o Marighella também como um negro. Né? E ele não se apresentava propriamente como negro, o próprio Marighella. É outra coisa. Né? Mas eu acho que ele teria o maior prazer, né, de ser reivindicado nesses termos. Né? Como parte do processo dessa ordem. Enfim, né, sem querer abusar aqui também dos contrastes, das possibilidades, em 2012 vai ocorrer um momento de politização explícita, né, do ponto de vista dos Racionais, e isso vai ser incluído nos shows, etc. e tal, muita força. Então isso não vai ficar parado, vai ser requalificado, um âmbito do processo, no caso desse trio aqui que a gente está presente aqui, que daí isso eu não tinha tão claro, também foi nas últimas 2 semanas pensando e conversando um pouco, né, com alunos e tal, que me ocorreu o quanto se destacava com o Jorge da Capadócia, com os termos da teologia da sobrevivência, né, como que é também o Acauã. E o tal pastor marginal, isso apresenta de forma que, em parte, é profética, mas é profética lida de uma forma um pouco desinformada, né, sobre o papel da religião na discussão política brasileira. Né? Então, tem uma entrada aqui que eles apresentaram as armas dele pelo lado de um apelo que eu estou chamando de religioso de forma tanto genérica, mas que compõe, certo? Né? Tá? E estou me valendo aqui dos termos do Acauã, como um fenômeno de resistência. Né? E como é que isso vai daí virar um outro problema com o que nos aguardava nos anos 2000 em diante. Né? Com o quanto a disposição pentecostal pode ser conservadora e assim por diante. Então isso é extraordinário o quanto o álbum já compunha isso, né? E daí fazia contraste com esses outros 2 representantes da cultura e esses 2 clássicos, né? Que são o Cidade de Deus e o Verdade Tropical. Eu paro por aqui, agradeço a vocês pela atenção, né? E a gente abre para a conversa. Muitíssimo obrigado, Homero. Foi uma fala fantástica. São vários pontos que eu tenho aqui. Mas eu vou abrir, tá, gente, para pergunta. A gente pode ter um tempo assim, de silêncio, não precisa ficar constrangido para ir fermentando, né? São várias questões. Eu só vou pedir para quem quiser perguntar alguma coisa, que faça no microfone para que fique registrado ali, tá? Não é para amplificar a voz, mas para depois, quando a gente for ver o vídeo, a gente poder escutar.
Eu não vou fazer nenhuma pergunta, Homero, só desdobrar algumas questões que você colocou, dessa questão da religião mesmo, né? Porque tem esse momento, o Sobreviver no Inferno, ele faz uma reivindicação, tem a questão de matriz africana ali, da Black Music também, e imediatamente posteriormente você tem uma reivindicação da negritude via o protestantismo, né? A Fúria Negra ressuscita através Racionais, capítulo 4, versículo 3, né? Que é justamente o modo como se é inserido nesse momento. E eu fico imaginando se justamente depois, aí, lá em 2012, 2014, não sei qual foi a data exatamente dessa retomada do Marighella, porque você tem o advento de uma direita que não teme dizer seu nome no Brasil, né? Que é o impeachment da Dilma, ou seja, o modo como 2013 se transforma em manifestações de abertamente conservadores, e aí a religião tem um papel fundamental, que a gente está vendo ele até hoje, assim, né? O modo como se inscreve aí, né? E talvez eu fico pensando se essa retomada, ou seja, como a gente tem em 2018 eleito alguém que elogiava o Alberto Ustra, né? Ou seja, justamente de lançar esse olhar lá para os anos 60 para poder, porque, ou seja, a coisa, do jeito que se fermentou nos anos 90 foi para uma outra direção, né? Que não essa desse modo como reivindica esse pastor. Por outro lado, nos Racionais teve essa dimensão muito normativa, eu queria te ouvir um pouco disso, né? Porque se a gente pega também, por exemplo, a figura da mulher nas músicas Racionais, a gente vai ter uma questão da masculinidade que é bem problemática, assim, né? Como é que você vê essa questão do processo de modernização paulista em relação ao Rio de Janeiro, enfim, o Cidade de Deus, ele faz esse flashback, ele vai dos anos 70 até o presente, mas você tem toda uma dimensão aí, você tem esse contrato social que passa por essa docilização, que é uma coisa que a gente conhece muito bem, né? A questão da malandragem, o modo como ela se configura nisso, o papel aí, bom, você surge não só no cinema, a Ivana Bates vai chamar de uma cosmética da fome, não uma estética da fome do Glauber, mas uma cosmética, porque o Cidade de Deus, a partir dele, você tem uma retomada do cinema nacional, mas que vai usar desse pitoresco, estereotipar muito. E o funk tem acaba figurando muito uma espetacularização daquela realidade ali, que a gente sabe que é uma barbárie absurda, mas tem esse elemento do gingado ali, enfim, da dança, como algo que parece docilizar um pouco aquilo ali, enfim. E em São Paulo, já nos Racionais, não, quase um manual mesmo de sobrevivência, extremamente normativo, né? Ser um preto tipo A custa caro, né? Ou seja, tem toda uma série de prescrições mesmo, ó, não vai colar com os branquinhos do shopping, senão você vai acabar passando fome, né? Que é o que ele conta, ele narra essa história com início, meio e fim. Começou a colar com os branquinhos do shopping, aí já era, né? Você vê o cara tá pedindo cigarro no meio da rua, né? Então, segura sua onda pra você ser um preto tipo A, né? Como é que você vê esses processos de modernização em Rio? Não sei se a pesquisa foi um pouco para isso, esse trabalho, essa diferença do Rio para São Paulo nesse aspecto, né? Porque São Paulo se industrializa muito. E também bom, 2 pontos para não ficar muito confuso para você depois. Esses 2 pontos, né, essa questão do Rio, de São Paulo, me parece o Caetano me fala um pouco desse universo aí, do Rio de Janeiro. Ele tem uma música num disco dele, daqueles discos de rock, ele vai fazer Eu Amo a PUC e a Gíria dos Bandidos, né? Que fala muito desse universo aí que vai no cinema, essa da linguagem que você coloca muito, que é sedutora, né? Como é que você vê, então, portanto, essas modernizações São Paulo e Rio, dessa diferença, como que você vai se colocar, inclusive, para esses... que é um outro relato, que parte dessa população que ela é excluída, mas que agora ela toma voz, e como que você vê essa diferença entre os dois? E sobre Racionais, esse elemento da religião, não sei se você quer comentar um pouco mais sobre essa... Achei muito curioso como isso é colocado nos anos 90 e depois, a partir dos anos 2010, mais ou menos, vai ter uma outra configuração, enfim, não sei. Só umas ideias a partir da sua fala. Não sei se foi muito confuso, se dá pra comentar alguma coisa. Claro que eu fui confuso, eu sei. Mas muito interessante. Bom, eu queria dizer que eu gostei muito, e acho que todo mundo gostou bastante. Eu fiquei empolgado. Então, porque primeiro que eu agora estou me obrigando a estudar mais isso aí de religião, né? Porque primeiro que a questão não estava dada, né? O debate que a gente viu nos anos 90, 80, 90, né? Em boa medida, né? Início de 2000, não incluía a questão religiosa, que a rigor é tratada em boa medida pela classe média branca, ou coisa que o valha, como uma questão
secundária, né? Porque, obviamente, não se prestava atenção no que estava acontecendo. Evidentemente, não, isso não tá, né? Os termos da religiosidade, a força de integração, o caráter crucial da sobrevivência das pessoas no âmbito das periferias vinculada à dimensão religiosa, que em boa medida passa pelos chamados neopentecostais e tal. Isso já estava presente muito forte e aí não estava articulado. Então a gente teve que levar uma pancada que nem essa e tal para começar a mexer nisso. Desculpa, só um parênteses, porque a gente tem uma passagem da ditadura militar para o presente, que é o trabalho de base, né? O PT surge das pastorais, né? Da questão da Igreja Católica, o papel que ela desenvolve ali nos anos 60, né? E depois o trabalho de base que é feito pelos protestantes, né? Pentecostais, enfim. Porque a questão do Carandiru, ele mostra isso bem claramente. Admira os crentes, dá licença que, ou seja, os pastores estavam lá no sistema penitenciário brasileiro fazendo esse trabalho. O João sabe mais disso do que eu, entendeu? Claro, está mais informado. Porque daí a geração dele já pegou, eles estavam acompanhando a conversa, né? Então, a minha formulação vem, né, de impacto de estético, repito, do que aconteceu lá no álbum, né? Como estão usando o Jorge Ben de forma tão fluente, interessante, etc. e tal. E, bom, e aí e de fato sobre o impacto do que aconteceu do ponto de vista, né? Do ponto de vista do debate político, a força que já não é mais conservadora, é de uma direita propositiva, e o quanto ela está vinculada com os termos de uma releitura e uma reelaboração do que seja a Bíblia, assim por diante. Ao mesmo tempo, é um campo vastíssimo, né? Então, cada igreja é uma igreja, tem uma enorme variedade e é literalmente um momento que, em boa medida, se trata de um empreendedorismo em que cada um pode, né, desenvolver seu negócio e se vincular a isso com caráter assistencial e empresarial. Como assim? Vocês já têm notícia e já convivem com isso, mas para a minha geração tem algo, né, de disparate nisso tudo. E o disparate é nosso, é mais de quem não estava mal informado e não sabia das possibilidades do processo, né? Então tem algo disso, né? Tem um problema de que eu tenho, a rigor, pouco instrumental para lidar com isso. E daí eu me estou tendendo lá pelas tantas, vão ter que comentar melhor a questão, né? Mas vejam bem, daí também, em parte, é uma questão também de cânone literário na literatura brasileira, onde é que aparece, né, organicamente um capítulo dedicado a uma cena, mesmo de rito católico. Não é fácil de achar. E aí estava muito vinculado à dimensão católica ao já uma perspectiva racionalista e tem o nome adequado para isso, que não é civil, é laica, né? Então, o nicho, e no campo protestante, simplesmente tivemos que esperar por obras dos últimos 10, 20 anos para compor, né? O protestante no sentido pentecostal. Também não era nada fácil de encontrar, até os anos 70, 80. Logo, a gente também se prestou pouca atenção ao que era a dimensão macro do problema, que cada vez mais ficou muito restrita ao que era a obra do Jorge Amado, né? Lida como uma espécie de folclore, uma espécie também de concessão erotizante ao mundo do candomblé, etc. e tal. Em boa medida, essa é uma versão viciada, que não leva em conta os achados e a capacidade que tem Jorge Amado e dele na condição de Opá, né? Então ele era top, né, na hierarquia, reivindicado pelas grandes mães de santo de Salvador, não só de Salvador, né? Então, mas Yalorixás. Então, isso aí tem que, em parte, ser revisto, relido, acho eu, e provavelmente romances que tinham isso de um jeito ou de outro e que a gente leu mal, né? Então, a literatura brasileira também teria que lidar com isso de forma mais articulada, e pensamento sobre isso, né?
Um caso evidente, daí eu tentei anunciar isso também, né, por escrito, é o caso no Macunaíma, a famosa cena, o capítulo dedicado a Macumba, né? O pessoal que teve aula comigo no pós-graduação também, né, conversou sobre isso, né? Então tem um capítulo do Macunaíma que é crucial, né, cujo título é Macumba. E aí o comentário de época do Mário de Andrade, mas que também está muito bem informado, né, em que ele faz questão de misturar com macumba no sentido explícito do mix, que não, de forma alguma, é só dos rituais da tradição baiana, do orixás, tem um pé também já na coisa espírita e por aí vai. Então, num livro crucial, né, que todos nós letrados somos obrigados a ler, né, estava lá. Né, e tem uma posição que também se não é crucial, é notável dentro da estrutura do livro. E isso foi... tem 3 grandes ensaios sobre o livro sobre o Macunaíma, e isso aí foi tratado de forma muito secundária pelos 3, pelo Haroldo, pela Gilda, pelo Souza, pelo tipo de comentário que o Lafetá fez. Simplesmente não entrava. Né? Pô, não. O Mário tinha entendido, né? Já tinha presente esse tipo de coisa. E eu acho que a gente vai ter que repensar e refletir melhor sobre o que significa isso. Os termos dessa religião, que de resto, para falar em outro baiano, então está no título do Terra em Transe. Deus o Diabo na Terra do Sol, claro que isso aí estava presente. Né? No filme anterior, cujo título não tem agora, tá, a questão do ritual e do candomblé crucial também, está lá. No caso da reflexão baiana, isso aí está muito presente e a gente também não prestou muita atenção. Né? Que é um quadro que, de resto, tem a ver com algo que está muito mais presente na cultura brasileira, com as conversões súbitas, o jogo de mudanças súbitas de personalidade, etc. e tal, que marca muitos personagens, né, conjunto da literatura brasileira e que, em parte, estão vinculados a um jogo aos termos de uma personalidade que tem um nome para isso, que termos de ritual de possessão, né? As pessoas parecem estar possuídas de novo. Era uma coisa 2 capítulos atrás, agora alterou. Né? Então, tem dimensão que eu também não sei expor com muita clareza sobre isso, tem aspectos psicanalíticos, psicológicos mais relevantes, e que são uma marca, em última análise, também de religiões de um grande impacto, das quais a Igreja Católica se diferenciou, e que tem esse caráter, né? Ser possuído, que acontece, em parte, claro que candomblé, em Umbanda, que os rituais de neopentecostais estão cheios disso, né? E uma parte do apelo, em boa medida, inclusive presente aqui no Racionais, pode ser visto como um esforço de desencapetamento, né? Tal, também os perigos, né? Daí de uma formulação e de uma conversão à droga ou ao mercado irrestrito e à violência. Né? Então, isso faz parte do jogo. Né? Chamar de desencapetamento desrespeitoso? Pode ser, né? mas é parte do processo. Né? E é usado nesses termos também por aqueles que estão efetuando o processo. De novo, daí teria que saber mais de antropologia assim por diante, para a gente estudar, né, as questões. Boa questão. Porque o João está insistindo aqui na questão. Não, tem razão. Mas de repente alguém tem mais alguma pergunta? Rio São Paulo, né? Que é... Meus caros, quem tem perguntas? Vem aqui. Essa coisa meio antipática. Né? Mas de repente só deixa ali. Deixa aí. A gente ocupa esse aqui, né? Minha pergunta
Obrigado pela exposição. Minha pergunta é basicamente sobre a ideia de tradição, né? Que é a ideia da qual tu parte, né? A ideia de tradição de formação candidiana. Como é que se pensa a tradição, essa ideia consolidada que a gente tem de tradição, que ela é inevitavelmente hierarquizante, ela faz escolhas, que pressupõem posições políticas, né? Até o Cândido fala da tradição empenhada, que é a cultura, a sociedade, que traz para dentro da sociedade, do meio letrado, a cultura, normalmente de fora, né? Como que se pensa essa tradição, essa ideia consolidada de tradição, em um momento em que até o mercado editorial e o mercado da produção musical abarca a heterogeneidade, né? Que a tradição ela é unificadora de alguma forma, né? A gente estuda a história da literatura, a gente estuda uma tradição que unifica determinados movimentos que talvez fossem mais heterogêneos. Como é que se entende, então, essa ideia de tradição atualmente em que a heterogeneidade é um fato, né? É inevitavelmente um fato, e que muitas vezes, talvez, essas produções, ou enfim, essas obras de cultura que partem de lugares não centrais, ou enfim, se diz marginais, nem sei se está acurado, não se querem numa tradição, ou na nossa ideia de tradição. Né? E isso é importante também em termos de formação de professores de literatura agora, né? No momento em que a gente vê novas vozes surgindo e nosso ensino de literatura é pautado numa história da tradição. Então é mais ou menos isso, como que pensa a tradição a partir desse momento, da década de 90, em que a heterogeneidade se expressa mais potentemente. Fazer uma defesa. Desculpa. A heterogeneidade estava lá no raciocínio do Antônio Cândido também, né? Claro. Mas era uma elite letrada muito minúscula que transitava entre si. Né? Dá para pensar que Memórias do Sargento de Milícias convive com uma perspectiva do Guarani. Né? Como assim? Né? Então tem tensões, né? Que, em boa medida, ele está tentando captar e refletir, etc. e tal, que lá pelas tantas também, mas que são examinadas do ponto de vista em que o Memória dos Sete Ministros e o Guarani estão num quadro de literatura empenhada e mais ou menos positiva, né? O termo que ele usa é outro, né? De construir a nação e assim por diante. Né? Tem algo disso presente, né? E aí a dimensão, né, da hierarquia possível, né, está sempre sujeita a questionamento, porque se trata, em boa medida, de expor o tipo de hierarquia que foi feita com relação à história da literatura e discuti-la. Como é que o Bose fez, quanto o Cândido fez, e até que ponto se ganha ao definir de forma conceitual, né, questões da ordem do que seja sistema público, internamente as posições contraditórias entre o que é um tipo de higienismo, outro tipo de higienismo, como é que se qualifica ou não essa questão. Isso aí, em boa medida, de um jeito ou de outro, com algumas concessões importantes, mas também tem muita ironia no caso do Antônio Cândido, né? Na formação da literatura brasileira se apresenta, e eu acho que ele, nesse sentido, enquanto elemento dessa ordem, permite a gente pensar a heterogeneidade atual, numa sociedade que está muito mais disseminada a palavra, etc., e tal, a possibilidade de publicar e o quanto isso vai conflagrar e transformar o processo, então, num quadro muito mais disputado. Né? E aí, esse tipo de aproveitamento, por exemplo, nos termos, né, chamar o Jorge Ben na entrada, na saída, no álbum é um procedimento que pode se repetir, né? Como é que isso se lida com eles, né, com esses termos, né? É possível, né? Quem vai fazer pop ou rock vai fazer esse movimento de trazer a informação do pop contemporâneo e vai cruzar com a experiência periférica e vai lidar com isso de forma satírica, ou vai, né? Isso tudo tem que, de fato, organizar. Pode ser o raciocínio mais óbvio, dado o grau de desagregação e violência, é que
é que a tradição agora vão surgir cada vez mais tradições que não vão dialogar, né? Então, pode ser isso também, né? Aí vai ter referência. O pessoal da periferia vai referir os seus termos e vai manifestar várias objeções que são cruciais. E no caso dos rapazes aqui do MCs, eles tinham muito claro quanto ao raciocínio, a versão mais ou menos getulista, para simplificar de novo, né, do que seja samba e mestiçagem, era francamente conciliadora e não dava conta do grau da violência que a coisa deu. Bom, se nós estamos dispostos aqui a tocar samba e fazer um esforço de anunciado da malandragem, o que nós estamos fazendo aqui? Tem encurralados, né, pela polícia e assim por diante. Como assim? Né? Logo, se manifestaram de forma agressiva, né, contra o que era essa tradição devidamente configurada do samba. Mas isso quer dizer que é uma tradição bem configurada a ser combatida, é uma enorme conquista, né? Porque daí mobiliza o vocabulário e isso está mobilizado de um jeito ou de outro. Né? Ninguém vai se confundir, aqueles rapazes lá do MC, dos Nacionais sabem samba muito bem, né? São grandes, né? Têm enorme cultura musical. E eles se posicionam e vão reelaborar em boa medida a partir disso, acho eu. Né? Mas o campo está minado, né? Presente. Com relação à experiência também de sala de aula, tem isso da enorme riqueza de trazer esse tipo de material para dentro da sala de aula. Né? A sala de aula de escola de classe média, escola popular e assim por diante. Um episódio patético que é comentado pelo Faleiro, nosso Zé Faleiro aqui da Lomba do Pinheiro e tal, no seu Mas em que mundo tu vive, né? Em que a professora, notando que ele não estava muito interessado na aula de português, etc., pediu que ele se manifestasse. Alguém conhece a crônica? Daí ele vai para frente e começa a cantar uma do Racionais. Ele diz qual é o nome, uma dessa do Sobrevivendo no Inferno. Ele dá 2 linhas e a professora manda ele calar a boca, né? Expulsa, sai com ele da sala de aula, considerando desrespeito e tal. É o horror, né? É o equívoco total. Né? Provavelmente isso não está mais acontecendo desse jeito, né? Mas ainda foi da experiência dele. Ou seja, o quanto se apropriar e ser influenciado por essa tipo, pela força e o momento de letramento, né, que da complexidade, né, que está nesses raps, foi crucial para a formação dele e foi recusado pela escola. Né? Mas isso muda rápido, né? Claro que isso aqui vai ser incluído. Né? Já está incluído. Em parte chancelado e virando um fenômeno de mercado, como é de esperar, né? Pela Companhia das Letras, assim por diante, e sendo apresentado de um jeito ou de outro, com tensões várias dentro do processo. Mas fica uma fórmula meio geral, né? Mas eu acho que ajuda a pensar e o quanto isso está incorporado. E no caso, eu recomendo muito esse texto da Cauã, que está na abertura, né? Ele deixa claro o quanto, e para mim que não tinha claro isso, né, também, o quanto tinha um ajuste de contas com a versão getulista, porque conciliadora, que é o papel do samba enquanto formulação da identidade nacional, o samba canção, as aquarelas do Brasil, etc. e tal, isso tudo, né, tem um componente nacionalista repressivo, no fundo, né, e delirante que permite oposição, né, que vai garantir uma retórica. Mas eu acho também que esse tipo de resposta minha depende muito do Caetano Veloso, ou seja, do que aconteceu no tropicalismo. 97, 67, era um momento em que eles, não só os tropicalistas, isso é manifesto, ou seja, eles elaborar uma tradição e fazer a paródia, né, ou elaborar sátiras e repensar os termos da linguagem que está disponível. Então, eles vão cantar Vicente Celestino, assim por diante, que é os termos da Tropicália. Então, é o quanto se valer dessa tradição para combatê-la, ou se apropriar dela. Pode ser, daí não sei se eu estou forçando um pouco a barra, né? Mas eu acho que não, né? Pelo que eu estou vendo, pelo que eu conheço da conversa, isso vai acontecer de um jeito ou de outro. E vai se tornar o quadro cada vez mais interessante nesse sentido. Né? Nesse sentido, é sinal de que a tradição está viva, né? Para ser apropriada, elaborada e tal.
Muito obrigado pela pergunta. Vamos deixar falar de Rio São Paulo de novo? Diga. Não. Vai lá. Isso é muito interessante, vai. É. Não quer usar? Isso. Com, o ajuste neoliberal, nesse sentido. Né? Porque daí o Caetano transita e tensiona por dentro disso aí, né? Nesses termos da literatura. E no caso do Chico Buarque, os romances dele o tempo inteiro estão apontando, né? Aqueles personagens, né? Masculinos principalmente, meio delirantes e tal. Parece que os homens estão enlouquecendo, né? Estão todos tendo uns acessos esquisitos lá no livro dele. E esses eu conheço melhor, né? E é muito definido, né? O nosso colega Antônio Sanseverino tem um conjunto de ensaios notáveis sobre os romances do Chico Buarque. Então, né, lidando com os termos em que o mundo do consumo, do aceleramento, né, da mercantilização em escala muito nociva, em última análise, né, estão levando a esse empreendedorismo delirante, né. Mas eu não acompanhei muito os termos dessa literatura, mas ela está compondo, né, nos termos mais tradicionais da narrativa. Eu acho que na poesia também, né. Eu tenho pouca gente na cabeça sobre isso, mas eles também estão elaborando, sim. Tem um campo estabelecido, né, que repensou e fez. Né. Eu li há pouco, já muito tardiamente, um romance chamado Glória, né, do Heringer. O primeiro nome dele é Victor Heringer, né? O Victor já morreu, né? Morreu muito jovem. Que é uma espécie de brincadeira em que, daí, né, o romance deve ser de 2010, sei lá. Depois, mas eu não põe a mão no fogo pela data aqui, tá? Então é de 2005 para cá, eu acho. Em que aparece religiosidade, pastor, etc. e tal, e um jogo de reelaboração que é totalmente elitizado no bom sentido, ou seja, ele está fazendo um jogo machadiano, né? Com a perspectiva que se apresenta lá da família seu que Oliveira, inventam um ritual lá em que Machado de Assis e procedimentos de jogos de identificação e humor muito agressivo, né? Ele faz uma homenagem a Dercy Gonçalves e a terra da Dercy Gonçalves, né? Madalena, Santa Madalena, cidadezinha lá no Rio de Janeiro. Aí cria uma religião madelenista, né? Que vira um jogo de um pastor que é um dos meninos da família e tal, que vira pastor. Então, esse tipo de coisa tá configurado em literatura exigente, né? E eu acho que, né, se a gente for olhar, vai aparecer também configurado. Eu que estava mal informado também. E isso pelo lado, né, pelo lado esse também de um certo experimentalismo e da capacidade, em última análise, de que formas, né, estão sendo apropriadas, ou seja, e aí as formas que estão na sociedade, ou seja, os termos do apelo, da chamada propaganda, do marketing, do jogo, cada um faz o seu, né, o jogo do empreendedorismo, etc. e tal, o quanto isso vai compor, né, com os termos internos dos livros, né, configurar arranjos, etc. Né. Não, tá na rua, né, tá presente. Né.
E é claro que no cinema deve estar também. Eu estou mal informado também. Né? Pelo que eu sei um pouquinho, parece que sim também. E logo, nesses termos, para os termos específicos, né, do jogo, da mercantilização e dos esforços de ajuste, né, neoliberal nesse sentido, eu acho que está acompanhando, sim. Né? Mas vocês talvez conheçam melhor ainda os exemplos que eu. Eu penso principalmente nesses tempos satíricos, né, então. Né? E São Paulo e Rio, né? Não, o caso que a gente já discutiu com colegas aqui é aquele romance satírico que eu acho sensacional, que é, né, A Pediatra. Né? É. E aí, né, isso é bem São Paulo, né? E é um enunciado de dentro, etc e tal, também tem um eco meio machadiano da editora, da narradora perversa, em que o jogo está o tempo inteiro lá, né? Qual é a concessão a pediatra que é para ser algo mínimo de vínculo afetivo ou sentimental e vira um jogo de autopromoção e de afirmação crua do profissionalismo, odiando crianças, coisa que vale e tal. A gente sabe que daí no jogo, dentro do romance, como é de esperar, ela vai se apaixonar por um filho de que não é dela, coisa que vai. Enfim, então isso aí tá vivo e forte, né? No experimento, no caso paulista, né? Que é muito rico. Né? E no sentido que eu acho que o termo é esse mesmo, é meio satírico, né? E polêmico, né? Tem gente que acha que o livro não funciona e tal. O Vitor Hering é carioca, né? Gostaria para ter mais uma última, se alguém quiser fazer. Vamos almoçar. Tá longo, né? Bom, faz falta, né? A gente vê, né? Porque daí nas demandas de cada um para suas aulas, etc., as suas respectivas pesquisas, que tem esse produtivismo que nos acosta também, né? De um jeito ou de outro a gente padece disso. Nesse sentido, isso foi um lembrete também. No próximo semestre, a gente vai ter uma série de encontros mensais, tá? Com os professores do setor de literatura brasileira. A gente vai fazer eventos, assim, todo mês um professor vai apresentar a sua pesquisa, tá? Vou deixar isso para o próximo semestre, para a gente encontrar mais, usar o espaço da universidade, né? Debater literatura, debater o que a literatura evoca, política, antropologia. E estão todos convidados de antemão, tá? Mas é obviamente que a gente vai publicar isso nas redes, tudo. Meus caros, muito obrigado, tá? Um bom almoço para todo mundo. 1h30, todo mundo. Vai dar. Legal, parabéns. Vou deixar essa água aqui, ó, para reaproveitar essa água. Muito obrigado. Legal. Poxa, que maravilha. Prazer todo sensacional. Gostei demais. Eu vou. Pô, então é isso o ensaio. Pô, eu vou. Eu vou. Pô, eu mesmo. Eu não tô falando, bom, vai que publica lá. Então. Isso, com certeza. Legal. Na real, a gente tentou, mas ele ficou ainda, dava pra melhorar. Sim. Mas,